Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Diz o seguinte, acompanhe na tua Bíblia Sagrada. Se você não tiver uma Bíblia e alguém perto de você tem, se aproxime desta pessoa. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz o seguinte: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Eu vou ler outra vez. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Eu vou ler, eu quero que você repita em seguida. Então, bem alto, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas, não só uma salva de palmas, mas a melhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então dê a melhor salva de palmas com toda a tua força. E enquanto você aplaude e glorifica, diga glória a Deus. Todo o teu corpo, toda a tua alma, todo o teu espírito, isso, aplaude, dá glória, glória, glória. Senhor Deus e Pai, a tua palavra vai ser enviada. Eu quero que o Senhor fale a cada vida, eu quero que o Senhor fale a cada pessoa. Eu quero que o Senhor envie a tua palavra agora e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Diga amém, Jesus. Isso, amém, graças a Deus. Podem sentar agora, igreja, podem sentar. Josafá foi o rei de Judá, e ele era um homem temente a Deus, um homem que rejeitou a idolatria, porque Israel naquela época inclusive adorava o sol. Israel tinha sido influenciado pelo Egito e estava adorando o sol e adorando imagens. Então Josafá, ele foi um rei bom para Israel e para Judá, e ele influenciou Israel também, apesar de ser rei de Judá. As tribos estavam divididas, mas ele foi um rei bom porque com o seu exemplo ele começou a despertar a fé no povo de Deus. Mas é lógico que o diabo ficou furioso, porque o povo estava envolvido na idolatria e Josafá estava justamente ensinando a nação a adorar o Deus invisível. Então, dois povos se levantaram contra Judá para fazer guerra gratuitamente. Mas eles eram numerosos demais. Diz aqui a palavra de Deus que eram os moabitas e os amonitas. Quando Israel saiu do Egito, Deus não permitiu que Moisés atacasse o povo de Moabe ou o povo de Amon. Poupou os amonitas e os moabitas. Quer dizer, agora esses dois povos estão atacando o povo de Deus gratuitamente, mas eles são numerosos demais. Então Josafá fica sabendo que eles já estão ali nas montanhas da Síria, ou seja, a 50 quilômetros de Jerusalém. 50 quilômetros não é nada. É questão de dias para que os exércitos amonitas e moabitas invadam Jerusalém e ataquem Judá. Então Josafá temeu muito. Ele temeu porque ele não tinha exército preparado
para aquela batalha, para aquela guerra. Então Josafá, sentindo temor, ele se lembrou de Deus. E ele começou a buscar a Deus de todo o coração. E Josafá sabia que em Deus ele poderia ter uma resposta segura. E Josafá, querendo forçar Deus a dar uma resposta positiva, Josafá convocou todo Judá, toda a tribo de Judá, para jejuar. Chamou todo o povo para fazer um jejum, uma consagração e um grande clamor para que Deus se movesse e realizasse o milagre. Então eles começaram a jejuar e orar. Jesus disse que existe uma casta de demônios que não se expulsa a não ser com jejum e oração. Então não adianta só jejuar também. Tem que ter jejum e tem que ter oração. E muitas vezes não adianta só orar. Olha que interessante. Muitas vezes não adianta só orar. Às vezes você precisa afligir a tua alma com o jejum, mas jejuar na presença de Deus e orar ao Senhor. Então Josafá convoca o jejum, mas ele não se esquece que tem que orar. E eu quero que você ouça a oração que Josafá fez e veja por que Josafá teve a vitória. Quais são os princípios da fé da oração de Josafá? Diz assim, versículo 5, que ele pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Então a oração foi feita na casa do Senhor. Ele convocou o jejum, mas não mandou o povo cada um jejuar na sua casa e orar particularmente. O jejum que ele convocou, ele chamou o povo para a casa de Deus, ou seja, para o templo de Jerusalém, aquele mesmo templo que Salomão havia construído, um templo glorioso. Então o povo está jejuando e orando na casa de Deus. Muito bem, nós já sabemos o local do jejum e da oração. Muito bem, continuando aqui o versículo 6, quando ele ora: e disse Josafá: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão teu amigo para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o troco, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amados, a oração de Josafá traz embutida dentro dela segredos de fé, segredos de oração. Primeira coisa,
Ele reconhece que não tem forças para a batalha. Ele busca a Deus e convida outras pessoas para buscar a Deus. Ele marca o encontro com este povo na casa de Deus. E ao começar a oração, ele diz: o Senhor é o Deus dos céus. Porventura não é o Senhor o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus? Mas ao mesmo tempo ele diz: o Senhor também tem poder sobre os reinos das gentes. Ou seja, reconhece que Deus tem poder no céu e poder na terra. Quando o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, o que ele disse? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Deus tem poder no céu e Deus tem poder na terra. Ele reconhece este poder de Deus. Ele lembra a Deus as promessas que Deus fez. Deus, o Senhor não deu essa terra aos nossos pais, não prometeu a Abraão, o Senhor não nos prometeu esta terra em herança. Pois bem, nós nos lembramos das suas promessas. Na hora da angústia, você tem que se lembrar da promessa que Deus fez, porque Deus não é homem para que minta. Quando Deus ele promete, está prometido. Quando Deus ele faz uma aliança, quando Deus faz um concerto, quando Deus faz um acerto, você pode confiar naquela palavra, porque a palavra que Deus empenha é a mesma palavra que criou os céus e a terra. Quando Deus coloca a sua palavra, você pode lembrar a Deus o que ele prometeu, e Josafá está se firmando nas promessas de Deus. Ele está colocando a sua fé na palavra de Deus. Ele diz: foi o Senhor que prometeu dar herança a nossos pais. Aqui estamos nós na nossa herança. Ó Deus, nós estamos aqui nesta casa. Aí ele se lembra quando Salomão inaugurou o templo, que Salomão fez aquela oração: ó Deus, quando Salomão orou na inauguração do templo: quando vier a espada, ou a peste, ou a fome, ou a perseguição contra o teu povo, e o teu povo te buscar aqui nesta casa, então ouve dos altos céus e responde. Então Josafá se lembra da oração de Salomão, e ele diz: Senhor, não foi isso que Salomão orou? E quando ele te buscou, ele falou: quem te buscar nesta casa terá socorro. Então Salomão está trazendo a bênção para casa, e Josafá está tomando posse da bênção. Se dois de vós concordarem em qualquer coisa aqui na terra, será feito pelo meu Pai que está no céu. A oração de Salomão foi feita muitos anos antes de Josafá, mas não importa. Josafá está tomando posse de uma oração feita no passado. Ele está concordando com Salomão que se alguém clamar naquela casa, tem que vir o socorro. Muito bem, ele está lembrando para Deus essas coisas. Aí ele fala dos amonitas e dos moabitas. Ó Deus, quando Israel saiu do Egito, veio destruindo as nações e os povos que estavam pelo caminho, mas não destruíram nem Moabe e nem Amon. Nós nos desviamos deles, não fizemos mal a eles, porque você sabe quem são os amonitas e os moabitas? São os filhos de Ló. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, Ló ele estava contaminado pelos costumes dos sodomitas. As filhas de Ló estavam com a mente perturbada por causa dos costumes dos habitantes de Sodoma, e quando elas fugiram com o pai de Sodoma, quando Sodoma foi destruída, elas embebedaram o pai numa caverna e tiveram relação sexual com o próprio pai. Então os dois filhos que nasceram ali, um se chamou Amon e o outro se chamou Moabe. Ló teve filhos com as próprias filhas, Amon e Moabe. Quer dizer, uma coisa abominável, um incesto. Mas por ele, Ló, ser sobrinho de Abraão, então Deus ordenou que Israel poupasse os amonitas, descendentes de Amon,
e poupassem os moabitas, descendentes de Moabe, por serem descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Então agora os moabitas e os amonitas estão indo em guerra gratuita contra Judá, contra a herança. Então Josafá, ele ora a Deus e fala: olha só, nós os poupamos no passado e agora eles nos dão o pago, eles estão nos dando o troco, estão pagando o bem com o mal. Nós o poupamos no passado e agora no presente eles querem nos destruir. Então ele lembra para Deus que isso é uma injustiça que os moabitas estão fazendo, que os amonitas estão fazendo. Então, na oração, ele diz: Senhor, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, estamos perdidos, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Meu amado, minha amada, Deus, no passado, Ele poderia ter destruído todos os anjos rebeldes. Deus poderia ter acabado com Lúcifer e todos os anjos revoltados. Mas Deus os poupou da destruição. Deus simplesmente os expulsou. Eles eram dignos de destruição, mas Deus apenas os exilou, isto é, os baniu do céu, mandou embora. Porém, qual é a paga que Lúcifer e os anjos caídos estão dando para Deus? Gratidão? Pelo contrário, mais ódio e mais destruição, mais perseguição e mais guerra. Deus fez um benefício a Lúcifer e Satanás, não os destruindo na rebelião celestial, simplesmente os expulsou. São nossos inimigos, não vamos destruir, poupe, coloque apenas no abismo, mande embora, só. Deus poderia ter destruído, mas Satanás e Lúcifer agora perseguem a Deus e perseguem o reino de Deus. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes das maldades nos lugares celestiais, contra os príncipes das trevas deste século. Então hoje você olha, você que faz parte do povo de Deus, o que é que você contempla? O que é que você vê? Você vê todo o inferno se levantando contra você, e você vê a perseguição infernal, uma grande legião de demônios, hostes malignas, exércitos das trevas que se levantam contra a tua vida, contra a tua família, para te destruir. E você vê que eles são mais numerosos que você. E você percebe também que o inferno tem armas que você não possui. Ora, todo mundo sabe que o diabo tem poder. Todo mundo sabe que o diabo, Satanás e Lúcifer, ele é um anjo caído, mas detém um poder maligno, um poder das trevas. A Bíblia diz que o diabo pode até fazer descer fogo do céu. O diabo é capaz de realizar prodígios, sinais. O diabo é capaz de fazer milagres. O diabo então tem poder, os anjos caídos têm poder. Então você percebe que aquela imensa multidão de demônios, como gafanhotos, são mais numerosos e poderosos que você. E você tem medo. Lógico, quem é que não tem medo? Somente um louco não teria medo. Mas eu quero que você confie e aprenda com Josafá.
Diga: eu não tenho força para enfrentar esse grande exército, mas meu Deus, os meus olhos estão postos em Ti, a minha confiança está colocada em Ti. Eu confio no Senhor para me livrar, eu confio no Senhor para me guardar, e eu estou Te buscando com jejum, eu estou Te buscando com oração, eu estou esperando em Ti o meu socorro. Foi o que Josafá fez, é o que nós estamos fazendo agora. Então Josafá está nos dando uma lição, e ele espera uma resposta. Então se levanta um profeta, ali no versículo 14 você vê isso, um profeta chamado Jaziel. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e este homem se levanta e diz, com toda a autoridade de quem está com o Espírito de Deus, ele diz: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Meu amado, minha amada, você veio aqui clamar, você veio orar, você veio jejuar. Eu estou com você. Eu sei que o perigo é grande, eu sei que realmente o inferno está vindo com fúria contra a sua vida, contra a igreja, contra o povo de Deus. A resposta que veio através de Jaziel foi dirigida a vós, Judá, a Jerusalém e a tu, Josafá. A resposta que está vindo para você e que Deus me autoriza a te entregar é esta: o socorro está vindo para a igreja, o socorro está vindo para o povo de Deus, o socorro está vindo para você, servo e serva do Deus Altíssimo. Não temas, diz o Senhor, porque esta peleja é minha. Creia, confia, não se preocupe. Então, esse profeta disse assim: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Qual é a ordem de Deus agora? Fugir? Não. Atacar? Não. Deus mandou pegar armas, espada. Deus mandou eles pegarem porretes. Deus mandou eles colocarem armaduras. Não. Deus manda apenas eles estarem firmes, em pé. E Deus manda eles irem ao encontro dos exércitos inimigos amanhã. Amados, isso é tremendo. É tremendo. Você vai esperar? Não. Você vai ficar de braço cruzado, aguardando o ataque de Satanás? Não. Você vai ficar parado no teu lugar, pensando na morte da bezerra? Sentado na sarjeta chorando? Não! Deus está dizendo: levanta-te e vai ao encontro deles, mas não precisa pelejar, porque eu serei contigo. Você vai contra ele, mas não leva arma, não leva nada, porque essa guerra é minha, diz o Senhor. Querido, querida, imagine um povo que está desarmado acreditar de uma tal maneira na palavra de Deus que vai contra o exército inimigo sem nenhuma arma.
Eles estão acreditando. Então Josafá, no dia seguinte, convocou todo o povo: é para a gente ir, homens, mulheres, crianças, todos os habitantes de Jerusalém, de Judá. E o rei falou: eu também vou. E ele diz o seguinte aqui, no versículo 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então Josafá reuniu o povo, colocou cantores na frente, e toda aquela multidão de Judá e Jerusalém foi em direção ao inimigo que estava lá no deserto. Mas eles foram louvando. Veja, eles foram cantando e louvando. Aquela multidão desarmada, em jejum, foi louvando a Deus de encontro ao inimigo. O inimigo estava lá no deserto, estava a meio caminho do ataque, mas eles estão indo ao encontro dos inimigos. E Josafá está dizendo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele está prometendo prosperidade para o povo. Veja bem, segurança e prosperidade, baseado no quê? Na fé em Deus e na fé em seus profetas. Mas ele está pondo o povo caminhando e louvando, e o povo está indo com esta confiança. E por que o povo está cantando pelo caminho? O povo está chorando? Não. O povo está lamentando? Não. O povo está cantando, está alegre. Por quê? Porque eles acreditam que estão com Deus. Eles acreditam que aquele Jaziel é um profeta de Deus. Eles acreditam que Deus falou através daquele simples homem. Então, com esta fé, eles estão indo contra o inimigo e estão louvando a Deus, estão alegres, estão vendo a vitória. Eles não estão caminhando para um suicídio, eles não estão caminhando para uma derrota, eles estão caminhando para uma vitória. Não tem armas, não tem cacetetes, não tem porretes, não tem lanças, não tem espada, mas eles têm a fé na palavra de Deus. Eles estão seguros com a promessa de Deus. Eles acreditam que eles irão e ainda prosperarão. Veja o que Deus realiza lá no deserto. No meio do caminho dos Moabitas e dos Amonitas, um povo das montanhas resolve fazer oposição, e eles estão em guerra. Eles entram em guerra com aquele povo da montanha, os Amonitas e Moabitas, e destroem aqueles habitantes da montanha que não tinham Deus. E os Amonitas e Moabitas então começam a saquear aquele povo da montanha, a pegar os seus tesouros, suas riquezas. Começam a roubar, saquear os cadáveres que eles mataram. Mas nessa partilha, eles se desentendem. Os Amonitas acham que os Moabitas estão ficando com muito. E eles acham que tem mais direito do que aqueles. Ou se é para dividir igual. Alguém está roubando. Deus desperta neles um egoísmo, uma avareza, uma cobiça, uma inveja. E eles começam a se desentender por causa do tesouro que saquearam do povo da montanha que eles tinham destruído. Então eles começam a se desentender por causa do saque. E Deus coloca um ódio no meio deles,
um espírito de confusão, de briga, de discórdia, e eles começam a guerrear entre si. A coisa vai aumentando de vulto, a briga de um com o outro, e os amonitas e moabitas lutam entre eles. Veja, eles estão agora guerreando entre si, estão lutando entre si. A espada que antes estava unida, agora está uma contra a outra, e é um ódio tão grande, que todos eles se matam. Todos eles se matam. Não fica um só sobrevivente. Um após o outro vai morrendo, um vai matando o outro. Os exércitos de Amon e de Moabe, os guerreiros moabitas e amonitas que antes estavam unidos, guerreiam contra si mesmos e se destroem até o último homem. Mas o povo de Judá está indo para o deserto, e quando chegam ali na frente daquele exército inimigo, os moabitas e os amonitas estão todos mortos. E o povo de Deus, que já estava contente, louvando o Senhor, quando vê todo o exército inimigo foi derrotado. Eles não precisaram levantar uma espada, eles não precisaram levar uma só arma, porque aquela guerra não era deles, aquela guerra foi do Deus Todo-Poderoso. A vitória veio, eles não precisaram lutar, não precisaram fazer nada, foram ao encontro do inimigo e estão vendo a vitória. Veja aqui o que diz o versículo 24 e o 25. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amados, qual foi a palavra que Josafá disse, acreditando no profeta? Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Veja, o povo, além de estar seguro, encontra tesouros junto com os cadáveres. Eu pergunto para você: cadáver precisa de dinheiro? Sim ou não? Cadáver precisa de ouro e prata, corrente de ouro, pulseira de ouro? Precisa. Você já viu algum defunto ser enterrado com seu dinheiro, com exceção dos faraós? Você já viu algum cadáver ser enterrado com dinheiro? Por quê? Porque defunto não precisa de nada disso. O povo está vendo ali todos aqueles defuntos, os inimigos mortos, e ao lado dos cadáveres muito ouro, muita prata, muita fazenda. Mas tanto, que aqueles defuntos não vão usar mesmo. E o que foi que Deus falou por Josafá? Crede nos vossos profetas e prosperareis. Então o povo, quando vê aquele tesouro, começa a pegar as riquezas e voltar a pé para as suas casas em Judá e Jerusalém. Mas é tanto que tinha ali, que uma viagem só não adiantou. Mas pegaram que, por mais egoísta que a pessoa fosse, não dava para pegar mais, porque não cabia mais. Então levou o que pôde para casa.
levou o que pôde, entregou em casa, guardou, voltou correndo para o deserto onde estavam os cadáveres. Aí, vou pegar. Pegou aquele monte. E todo mundo voltou e pegou muito. Mas não era ainda tudo. Voltaram para casa, mas já não voltaram correndo. Já estão cansados. Já estão levando devagar. Já trouxe todo esse tesouro e guardou em casa. Agora, tenho que ir lá no deserto de novo. Já fui e voltei 2 vezes, mas é longe, 50 quilômetros. Mas lá tem bênção. Eu vou de novo. Aí foi de novo, já não foi com aquela pressa. Aí pegou o restante, fizeram 3 viagens, porque era muito que tinha lá. Sabe o que acontece, meu querido, minha querida? O inferno hoje está derrotado. Deus deu para você essa vitória, por causa do teu jejum, por causa da tua oração. E tudo aquilo que Satanás tinha roubado de você, hoje você está tomando de volta. Hoje você está recuperando tudo que o inferno tinha te saqueado, tudo que o inferno tinha te roubado. E você pode vir aqui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Você pode vir aqui o resto da tua vida e a tua bênção nunca vai acabar. Porque é muito. É muito. Por isso que as pessoas falam: eu vou na paz de vida, eu prospero. Eu venho na paz de vida, eu me sinto bem. Eu vou na paz de vida, eu tenho paz. Eu vou na paz de vida, a minha vida fica uma bênção. Por quê? Porque Satanás está derrotado nesse lugar. A vitória é do povo de Deus. A vitória é de quem jejua. A vitória é de quem ora. A vitória é de quem confia em Deus. A vitória é de quem acredita na palavra de Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Hoje Deus tem bênçãos para você. Amado e amada, pega tudo que você puder hoje. Pede tudo que você quiser. Eu sei que acaba acontecendo isso. Olha, primeira vez a pessoa fica entusiasmada, pega tudo que pode. Aí na segunda vez ela volta, pega tudo. Na terceira vez ela já não vem com muita pressa. Você sabe que as bênçãos são tantas aqui neste lugar que acaba ficando uma coisa comum. O milagre, a cura, a libertação, a prosperidade, a paz, acaba ficando uma coisa comum. Mas meu amado, minha amada, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Ao invés de desistir na terceira vez, ao invés de se acomodar com as tuas bênçãos, ao invés de ficar contente só com o que você recebeu na campanha, ao invés de fazer isso, continua firme na casa de Deus, porque esta é a casa de oração. Aqui é o lugar do encontro que Deus tem determinado a tua vitória. É aqui que Deus tem determinado a tua bênção. Então fica firme. Terminou uma campanha de jejum, faça outra. Terminou outra campanha de jejum, faça mais uma. 3, pastores, não, 4, 5, 6, e vai fazendo campanha, vai enriquecendo, vai prosperando, vai tendo saúde, vai tendo paz, porque um dia vai fazer campanha até o Senhor Jesus Cristo voltar. Vai ter um dia que você não vai mais precisar fazer campanha, porque vai estar para sempre com o Senhor na glória. Enquanto Jesus não voltar, faça a tua campanha. Pastor, eu estou em jejum. É a primeira vez que eu jejuo, estou com fraqueza. Amado e amada, faça como Josafá. Senhor, eu reconheço que em mim não há força alguma. Você está com fraqueza por causa do jejum? Que bom. Enquanto você está fraco, o Espírito Santo está forte. Enquanto você sente o teu corpo afligido por causa do jejum, o céu está determinando bênçãos e vitórias para a tua vida. Você que hoje está pela primeira vez e vai começar o jejum, a tua campanha,
Você que está hoje aqui, não é a primeira vez, mas quer começar um novo jejum. Todos que querem começar uma campanha de 7 domingos de jejum, todos que querem, erga a mão assim para o alto. Todos que querem começar agora uma campanha de 7 jejuns. Os que estão pela primeira vez e os que não estão pela primeira vez, mas querem jejuar. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.